ainda em oração ao meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos São José. Sede meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Bom dia, povo de Deus. Que alegria estarmos juntos. Bom dia a você também que nos acompanha através do sistema Canção Nova de Comunicação. Que alegria chegar até você, para junto vivermos este momento de graça, a qual estamos aqui em Cachoeira Paulista, debaixo de um sol quente, mas louvado seja Deus por isso, nesta bênção que é este acampamento, Família Canção Nova Sertaneja, a qual eu peço uma salva de palmas. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Convido você a abrir a palavra de Deus na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Enquanto você abre a palavra de Deus, nós também nos confiamos ao nosso anjo da guarda, pedindo a sua intercessão, para que nem mesmo este calor imenso que está fazendo aqui seja empecilho para bem vivermos o que Deus tem reservado para nós. Amém? Amém. Rezemos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Aquele que dá a semente ao semeador, lhe dará o pão como alimento. Ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aplauda a palavra de Deus. Aplauda a palavra de Deus, amados irmãos, porque toda vez que a palavra de Deus é proclamada, Deus fala ao seu povo por meio da sua palavra. E amados irmãos, Família Canção Nova Sertaneja, louvado seja Deus por esta palavra que acabamos de ouvir, porque por meio dela, o apóstolo Paulo nos ensina que Deus provê, que Deus providencia sempre, que Deus nos ampara sempre e em todas as nossas necessidades. E por quê? Porque aquele que dá a semente ao semeador e dá o pão para comer, ele dará ainda sementes em abundâncias e frutificará os frutos da sua justiça. Amados irmãos, o que a palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo, está nos ensinando, na carta de São Paulo aos Coríntios, é esta beleza, de que Deus é bom, de que Deus não se deixa vencer em generosidade, que Deus cuida do seu povo. E louvado seja Deus por esta realidade que é a temática do acampamento de oração Canção Nova Sertaneja, porque o povo do campo, o povo da lavoura, o povo que lida com a criação, com os animais, muito mais vive este abandono de fé na dependência de Deus e que infelizmente é tão pouco vivido pelos homens da cidade. O povo do campo, ele precisa muito mais esperar. Por exemplo, chega o 19 de março, o pessoal pede as águas de 19 de março para que venha abençoar ali a plantação do milho, para que na festa junina, no Nordeste acontece assim, para que na festa junina, então a gente tenha o milho verde para comer. E nesse sentido, amados irmãos, o povo do campo nos dá um ensinamento. O povo reza e espera pela chuva, o povo sabe viver o abandono e a providência de Deus que tudo rege e que conduz todas as coisas com sabedoria, e é esta graça que principalmente nós, homens da cidade, precisamos aprender a viver, porque infelizmente muitas vezes o cuidado, a confiança, a seguridade,
Ou a previdência humana faz com que o homem esqueça de Deus. E Deus está nos chamando a atenção justamente para esta realidade, porque Ele está dizendo: aquele que dá semente ao semeador e dá pão para comer, Ele também vos dará sementes em abundância. Ele vos dará uma sementeira rica, ou seja, que produza muitas sementes. E Ele ainda multiplicará os frutos da vossa justiça. São Paulo, por meio da carta aos Coríntios, amados irmãos, ele está nos ensinando que Deus não se deixa vencer em generosidade. Como nós aprendemos a dizer há algum tempo atrás, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. E é assim que nós, como filhos de Deus, devemos aprender a caminhar, confiando na bondade de Deus, e o que é mais importante, aprendendo a agir com igual generosidade, aprendendo a agir com igual bondade. E vejam, foi justamente esta experiência que o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele fez. E ele mesmo nos testemunhou de forma especial, por ocasião do reconhecimento pontifício, quando ele disse justamente esta frase que aqui traz como tema do acampamento de oração, Canção Nova Sertaneja: quando se semeia vida, os resultados são imprevisíveis. Digam comigo: quando se semeia vida. Pode ser melhor: quando se semeia vida, os resultados são imprevisíveis. E você, amado irmão que está aqui, precisa guardar contigo e tomar como posse de verdade esta realidade que acabais de ouvir, porque foi justamente que isto experimentou o fundador da Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib, e é isso que ele também nos ensina a fazer, a confiar em Deus, num Deus que providencia em todas as nossas necessidades. Então, dizia o Padre Jonas, no início da comunidade Canção Nova, não podíamos imaginar tudo o que Deus faria conosco a partir daquele momento. Mas lançamos com determinação e generosidade. Veja, o Padre Jonas, depois de dizer, quando se semeia a vida, os resultados são imprevisíveis, ele diz, não podia imaginar. A gente nem pensava, não conseguia ter em mente o que Deus poderia fazer conosco a partir daquele momento. Mas o que a gente fez foi começar, foi dar um passo na fé. E depois Deus foi abrindo o caminho. E Ele dizia, começamos com determinação e generosidade. Digam comigo, começamos com determinação e generosidade. É assim que eu preciso começar. Espera aí, vocês não estão entendendo. Digam comigo, começamos com determinação e generosidade. Assim testemunhou o Padre Jonas Abib. E é assim que eu preciso caminhar, abandonado à vontade de Deus. Se quiser ser bem sucedido nos meus propósitos, eu preciso começar com determinação, com fé e com generosidade. E continua o Padre Jonas, amados irmãos, com a mesma convicção de Pedro, dizíamos ao Senhor, firmados na tua palavra, Senhor, nós lançaremos as redes. E desta forma, amados irmãos, que começou a Canção Nova, o Padre Jonas está nos ensinando que ele não podia imaginar o que Deus queria, esperava, o que viesse a ser a comunidade Canção Nova. O Padre Jonas foi interpelado por Deus, Jonas, agora está na hora de você deixar a obra salesiana, que eu tenho um outro projeto para ti. E ele nem sabia que projeto seria, somente alguns anos depois é que ele veio entender que este projeto teria o nome de Comunidade Canção Nova. E foi assim, começando com determinação, começando com generosidade, começando com confiança, abandonando-se à vontade de Deus, que este homem deu sim a Deus, e por causa deste sim, confiando na divina providência, nasceu a Canção Nova. Aplauda esta graça,
Foi por causa deste abandono à vontade de Deus, amados irmãos, que nasceu a obra de Deus, que é chamada Comunidade Canção Nova. E justamente porque quando se semeia a vida, os resultados são imprevisíveis. Amados irmãos, foi confiando na palavra de Deus que o padre Jonas Abib lançou as redes. Foi confiando na palavra de Deus que o padre Jonas semeou com largueza. Foi confiando na palavra de Deus que o padre Jonas semeou vida. E deixa eu lhe dizer, ele não só semeou vida, mas ele investiu a vida. Ele entregou a sua própria vida em função desta linda missão de evangelizar. E desta linda experiência. Porque até o lema sacerdotal do padre Jonas Abib fala desta realidade. O lema do padre Jonas, no seu sacerdócio, era feito tudo para todos. O padre Jonas semeou a própria vida. E desse semear vida, desse semear fé, desse semear esperança, que bonito, louvado seja Deus, porque assim nasceu a Canção Nova. Foi desta experiência de fé, foi deste abandono à vontade de Deus, foi deste confiar no Deus da providência, no Deus que tudo faz, no Deus que age com generosidade, no Deus que não desampara ninguém, no Deus que providencia tudo o que nos é necessário para bem caminharmos na sua presença, é que nasceu a Canção Nova. Povo de Deus, família Canção Nova Sertaneja, é a esta experiência que nós somos convidados. Somos convidados a nos abandonarmos em Deus, a colocar a nossa confiança em Deus, a colocar a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Pois aquele que dá semente ao semeador e dá pão para comer, Ele vos dará uma rica sementeira e multiplicará os frutos da tua justiça. Digam comigo, e eu convido você a rezar respondendo a Deus assim: Senhor Jesus, pode ser melhor, Senhor Jesus, eu te agradeço por esta palavra, com a qual o Senhor fala ao meu coração. Muito obrigado, Senhor. Motivados por esta palavra, eu quero colocar em Ti a minha confiança e a minha esperança. Senhor Jesus, a partir deste testemunho do padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, que confiou, acreditou e depositou em Ti a esperança. Eu quero me lançar em Ti, colocar em Ti a minha confiança, a minha esperança, as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas misérias, mas também os meus sonhos, os meus projetos, a exemplo do padre Jonas Abib, este homem que confiou e nos ensina a confiar. Eu quero, Senhor, colocar em Ti a minha confiança. Podemos cantar isso, ministério? Terra Seca, e até providencialmente, porque a Fraternidade João Paulo II é uma comunidade nova, e que é também fruto da semeadura deste homem aqui, ó, Monsenhor Jonas Abib, que vocês podem ver ali no alto daquela foto. Não faz muito tempo eu tive com alguns irmãos da comunidade Fraternidade João Paulo II, e eles diziam: nós também somos filhos da Canção Nova, nós também somos filhos do padre Jonas Abib, porque Deus colocou
o apelo a uma vivência neste projeto de evangelização que se chama Fraternidade João Paulo II, a partir da palavra de Deus anunciada por este homem aqui, um profeta dos nossos tempos chamado Padre Jonas Habib, a qual eu peço uma salva de palmas. E aí, deste ministério sacerdotal, deste homem que confiou na providência de Deus, também nasceu este lindo projeto de evangelização que chama Fraternidade João Paulo II e que também nos ensina agora a cantar esta música. E louvado seja Deus, porque o tema desta música diz: de uma terra seca que anseia pela chuva, assim é o nosso coração a anseiar pela graça e pela bondade e misericórdia de Deus em nossas vidas. Por isso, cantando, vamos reafirmar o que nós acabamos de rezar agora, dizendo que somente em Ti, Senhor, colocarei nossa esperança. Fica de pé e vamos rezar cantando. Somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança, somente em Ti construirei a minha casa, somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti, Senhor. Só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti, Senhor. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. E o meu coração canta. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Baixinho, canta somente em Ti, Senhor. Bem baixinho, bem suave. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti, Senhor. Somente em Ti colocarei minha esperança. Mais uma vez, mais suave ainda. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Amados irmãos, é justamente a esta experiência que o Padre Jonas Habib, um homem de Deus, um homem de fé, pode se sentar por um instante. É justamente esta experiência que este homem de fé, que é o fundador da comunidade Canção Nova, Monsenhor Jonas Habib, esta experiência de confiar em Deus, esta experiência de esperar em Deus, que ele nos ensinou, e que na Canção Nova, e obviamente em toda a Igreja Católica Apostólica Romana, nós chamamos de viver da providência. O famoso Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. E o que é a comunidade Canção Nova em sua dependência de Deus diante do projeto Dai-me Almas? A Canção Nova, se você não conhece, é um sistema de comunicação, rádio, TV, internet, departamento de áudios visuais, editora, gravadora, é todo um complexo de mídias, de evangelização, que vive única e completa e exclusivamente da dependência de Deus, porque todos os meses existe uma campanha chamada Projeto Dai-me Almas.
E assim como o salesiano, São Francisco de Sales, o salesiano por excelência, claro, os salesianos nasceram da inspiração no homem de Deus, São Francisco de Sales. Por isso existe a obra salesiana. São Francisco de Sales, ele dizia: dai-me almas e ficai com o resto. Ele era um bispo e se tornou um santo, mas ele dizia para o ecônomo da sua diocese: ei filho, vem cá, toma conta dos bens da diocese, dos bens da igreja, e dá-me almas e ficai com o resto. Padre Jonas nos ensinou isso, porque a Canção Nova é uma obra que vive da providência de Deus, onde pessoas mensalmente fazem suas doações. E para quê? Para que a Canção Nova continue semeando vida, para que a Canção Nova continue semeando fé, para que a Canção Nova continue semeando esperança. E por isso que os resultados que a gente vê na vida de tantas pessoas, na vida dos nossos amigos e familiares, são imprevisíveis. Verdade ou não é? Agora você está entendendo o que o Padre Jonas está falando? Quando você olhou para aquele seu marido que você pensava que não tinha jeito, quando você olhou para aquela sua filha que você falava, não tem solução, só a misericórdia de Deus, porque você confiou em Deus, aquela situação, você viu o imprevisível, o impossível, o milagre de Deus acontecer. E o que é mais bonito, o Padre Jonas, que viveu esta dimensão intensamente, ele também nos convida a viver da mesma forma. Se ele tivesse aqui hoje, ele dizia daquele jeitinho que ele gostava de dizer assim, né, dando os pulinhos: aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha, confia em Deus, espera em Deus. Não adianta você confiar no político que vai te dar um emprego, não adianta você confiar no chefe que vai te dar uma promoção, não adianta você colocar a sua confiança em coisas efêmeras, em realidades passageiras. Somente em Ti, Senhor, eu devo confiar. Aliás, Jeremias 17:5 fala: maldito o ser humano que põe a sua confiança no homem, e bendito é aquele que confia no Senhor. Por isso o Padre Jonas está nos ensinando, através do Deus proverá, através da vivência da divina providência, a colocar a nossa confiança em Deus. Em quem você tem colocado a sua confiança? E não precisa me responder. Talvez você, jovem que esteja me ouvindo agora, ou me assistindo, tenha estudado feito um condenado, achando que se você se formar em doutor, em graduar em qualquer realidade que vai te dar rentabilidade financeira, os teus problemas estão resolvidos. E eu digo não, somente em Ti, como diz esta canção, eu pude respirar. Porque assim como a terra seca anseia pela chuva, o nosso coração, dizia Santo Agostinho, ele não descansa enquanto em Deus não repousar. Por isso, só em Ti, Senhor, repousa a minha confiança. Só em Ti, Senhor, repousa a minha esperança. E o Padre Jonas, eu insisto, nos ensina a viver esta dependência de Deus. E o projeto Dai-me Almas é o maior exemplo. Deixa eu falar, assim como nós aprendemos com os nossos pais a rezar, eu me recordo, eu tinha lá pelos 8, 10 anos de idade, todo final de semana eu ia para a terra do meu pai, uma fazendinha. Lá pelas 4 horas da manhã, eu e meu irmão mais novo gostávamos de ir para o curral tomar leite ao pé da vaca, um canequinho de alumínio e o leite. Quem é do campo sabe o que eu estou falando, estou tirando leite. Com as 2 mãos aqui, ó. Não é na ordenha não, é ordenha manual. Eu ia para a roça, 4 horas da manhã eu ouvia meu pai rezar: Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, eu venho te pedir a paz, a sabedoria e a força. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero vê-los como o Senhor mesmo os vê, e assim não vê senão o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda calúnia, guarde a minha língua de toda maldade, que só de bênçãos enche o meu espírito. E a oração termina dizendo assim: e que no decurso, no fim da minha vida, eu possa
te revelar a todos. E que bonito, por que eu estou falando isso? Além de ser uma realidade do campo, a qual eu fui criado indo para a roça aos finais de semana, e que eu tenho paixão de ir para uma fazenda, de vacinar gado, de ferrar bezerro, de escornar bezerro, de tocar gado, e de plantar, e de comer uma melancia debaixo de uma árvore frondosa que tem uma sombra para que ela esteja geladinha. Só quem é do campo sabe o que eu estou falando. Mas assim como eu aprendi com meu pai a estas realidades, o Padre Jonas está nos ensinando a viver o abandono em Deus. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Quantas vezes o Padre Jonas aqui mesmo, neste rincão do meu Senhor, em cima deste palco, ele sacava a mão da sua carteira e dizia assim para todo mundo: olha só, eu não tenho R$1 no bolso. E por que ele mostrava que ele não tinha R$1 no bolso? Ele ainda dizia assim: mas nas minhas contas, isto é, nas contas da Canção Nova, passavam milhões, não para ele, mas em vista de um projeto de salvação, a qual você faz parte, e é por isso que você está aqui hoje. Você pode aplaudir. Padre Jonas, um homem que não andava com dinheiro no bolso, não tendo nada, tinha tudo, porque a sua confiança estava no nome do Senhor, e ele nos ensinava a viver o abandono em Deus, o confiar em Deus, o esperar em Deus. Ele também testemunhou, amados irmãos, o Padre Jonas, que nos inícios da comunidade, a comunidade necessitava de muitas coisas, de muitos bens, de muitas realidades. Mas naquele tempo, no início da comunidade, a maior de todas as necessidades do Padre Jonas e, portanto, da comunidade Canção Nova, era de um carro novo, grande e espaçoso, para ser colocado a serviço da evangelização. E sabe o que aconteceu? Quem fez essa constatação não foi nem o Padre Jonas, foi um padre alemão que, visitando ao Brasil, passou 15 dias com o Padre Jonas e os primeiros membros que iniciaram a comunidade Canção Nova. Ele disse: Jonas, vocês, como são novos, precisam de muitas coisas, mas a maior necessidade de vocês, sabe qual é? É de um carro que vocês possam colocar os missionários, colocar os gravadores de rolo para gravar as palestras e ser distribuídas logo ali após aos encontros. Você precisa um carro que carregue os missionários, que carregue o material de evangelização. E por isso, Jonas, vamos aqui escrever uma carta, nós vamos pedir para a Alemanha que faça a doação desse carro para vocês. E aí então o padre, junto com a Luzia e esse padre alemão, escreveu uma carta pedindo para uma destas instituições alemãs que ajudam as igrejas em todo o mundo. E sabe o que aconteceu? Sabem o que aconteceu? O pedido foi negado. O pedido foi negado. Mas Deus havia colocado no coração do nosso fundador, Padre Jonas Abib, que ele daria o carro. Então o Padre Jonas partilhou com a comunidade: olha, Deus colocou no meu coração que ele ainda quer dar o carro, e se ele quer dar o carro, Deus proverá. E eu vou continuar rezando, pedindo, fazendo esta oração para que Deus seja providente na nossa vida. Passou-se lá alguns dias, passou o Natal, passou o Ano Novo e nada do carro chegar. De repente o Padre Jonas recebeu uma carta da Alemanha, uma correspondência. Quando a secretária chamou o padre: padre, o senhor recebeu uma carta da Alemanha, venha ver o que é. Aí o padre, daquele jeitinho: mas quem será que se lembrou de mim? E eu respondo para você e testemunho ao mesmo tempo: Deus se lembrou, porque aquela carta continha um cheque em marco alemão com o valor suficiente para comprar a primeira caminhonete e o primeiro carro posto a serviço da evangelização na comunidade Canção Nova. Deus sabia da necessidade e não desamparou. E não foi as instituições que fazem doação, que fazem obras de caridade pelas igrejas no mundo inteiro. Sabe o que aconteceu?
Aquele padre que veio aqui e visitou a Canção Nova, vendo a necessidade da comunidade Canção Nova, ele mobilizou os seus fiéis lá na Alemanha e fez uma movimentação, aquilo que nós chamamos de recata, aqui na Canção Nova, fez um algo a mais, um deu um valor, outro deu o valor, e o valor foi suficiente para comprar, como diz o padre Jonas Habib, uma caminhonete D20, gabine dupla, zerinho, e com o dinheiro para pagar o licenciamento. Isto é obra de Deus, um milagre aos nossos olhos. E Deus nos ensina por meio do nosso fundador a colocarmos a nossa confiança em Deus. Eu pergunto para você, em quem você tem confiado? Em quem você tem esperado? Porque somente em Ti, somente no Senhor, precisamos confiar e esperar. Responda ao Senhor mais uma vez com esta canção. A minha casa, somente em Ti, somente em Ti, colocarei minha esperança. Somente em Ti, Senhor, somente em Ti, construirei a minha casa. Somente em Ti, colocarei minha esperança. Pois só em Deus, pois só em Ti minha alma achou descanso, pois só em Ti eu pude respirar, pois só em Ti minha alma achou descanso, pois só em Ti eu pude respirar. O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. povo de Deus, família Canção Nova Sertaneja, Deus provê, e Ele não se deixa vencer em generosidade para com aqueles que o buscam. Não, Deus continua sendo fiel, e a palavra nos ensina, mesmo que lhe sigamos sendo infiel, Deus permanece fiel, e a sua palavra não se contradiz. O padre Jonas Habib ainda vai nos dizer que a essência da comunidade Canção Nova é viver da providência, é viver o Deus proverá, pois a sua misericórdia não faltará. Só que a gente só toca no poder de Deus, na sua providência, quando nós colocamos nele a nossa confiança, quando nós colocamos nele a nossa fé, quando nós colocamos nele a nossa esperança. O padre Jonas ainda vai dizer assim, e faz parte dos nossos documentos, além do que aquela frase, como eu dizia inicialmente, quando se semeia a vida, os resultados são imprevisíveis, foi palavra do nosso fundador por ocasião do nosso reconhecimento pontifício. Ou seja, especificamente no ano lá de 2013, mas já bem antes na história da Canção Nova, o padre Jonas já havia detectado esta realidade, que se quiséssemos fazer a vontade de Deus, se quiséssemos realizar os sonhos de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus sonhou para nós, que é a comunidade Canção Nova, precisaríamos estar inteiramente abandonados nas mãos de Deus. Por isso ele disse assim, olha, na Canção Nova nós temos a graça de viver a bem-aventurança expressa em Mateus 6,
versículos 24 a 34. E experimentamos a cada dia o cumprimento da promessa que o Senhor nos fez. O Senhor prometeu que cuidaria. O Senhor falou: olha, é preciso avançar. E o Padre Jonas disse: começamos com determinação e com generosidade. Porque aquele que dá semente ao semeador, aquele que dá pão para comer, ele também cuida de todas as nossas necessidades. Então dizia o Padre Jonas Habib: no mundo, meus irmãos, que luta para conquistar segurança econômica, Deus impulsiona a arriscar a nossa vida no Evangelho. Viver uma total dependência da providência amorosa do Pai. Pois a nossa segurança é Ele. E em cada situação confiamos que Deus proverá. Ei, escuta. Eu sei que não é fácil. Eu não estou poetizando. Às vezes a gente passa por situações difíceis que a vontade que tem humanamente é de chorar, sim ou não? Quem é aqui, como diz o diácono Nelsinho, que nunca chorou? Não tem esse, até o homem mais durão, até o homem mais casca grossa, até aqueles que são brucutu, choram. Sim ou não? Eu sei que não é fácil, minha gente. Eu sei que a gente enfrenta situações que humanamente é impossível de suportar. Mas a gente não suporta e fraqueja muitas vezes é porque a gente insiste em lutar sozinho. A gente insiste em lutar com nossas próprias forças. Quando, como o salmista nos ensina, a nossa confiança, a nossa proteção, o nosso auxílio está no nome do Senhor. O próprio salmista vai dizer que se o construtor edifica a casa sem a graça de Deus, em vão trabalham os construtores. Será que nós não temos dado murro em ponta de faca, querendo lutar sozinho? Querendo fazer a nossa vontade, sem a bênção de Deus, sem a graça de Deus? Olha o que a palavra de Deus, no livro do Provérbios, capítulo 16, versículo 3, vai dizer: entregue ao Senhor os teus planos e os teus projetos se realizarão. A palavra de Deus vai dizer ainda numa outra tradução, esta mesma citação: consagre ao Senhor os teus planos e os teus projetos se realizarão. Entende? Porque muitas vezes, infelizmente, nós experimentamos os insucesso, para não dizer fracasso, porque insistimos em lutar sozinhos. E Deus está nos ensinando hoje que nós precisamos aprender a viver da providência divina. O Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Mas para isso é necessário confiarmos em Deus. Para isso é necessário consagrarmos a Deus os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, para que eles possam se realizar. Talvez você esteja rezando, e louvado seja Deus, você, homem, mulher, jovem, que esteja rezando e que esteja experimentando as demoras de Deus. E você fala: ah, Natal, mas está demorando, o que é que eu faço? E eu digo para você: espera, está demorando, espera, porque o Salmo 27 vai dizer que o justo vive pela fé que tem no seu Senhor. Ah, Natal, mas se continuar tardando, se demorar, eu digo: espera. O Salmo 27 ainda vai dizer nos versículos finais: pois hei de ver as bondades do Senhor na terra dos vivos. Mas se demorar, espera, confia no Senhor, e no tempo certo, no Kairós, na hora de Deus, Ele agirá.
É isso também que nos ensina a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. O que está escrito na carta de Pedro? Lançai sobre ele. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Aqui a gente já ouviu inúmeros testemunhos da fé deste homem de Deus, que foi para nós o Padre Jonas Habib. Eu não preciso mais uma vez enumerar. Mas aí é que está o bonito. Um santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele é apenas uma seta, um sinal indicando o caminho. E o Padre Jonas Habib, com esta escola de formação que é a Canção Nova, ele sempre nos apontou para nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre nos apontou para nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos aprender, amados irmãos, se quisermos fazer a experiência de viver da providência de Deus. Confiar em Deus, esperar em Deus, pois só em Deus podemos descansar. Acredite, é do próprio Deus o desejo e a iniciativa de que confiemos nele. Principalmente na realidade que a gente vive. Meu Deus do céu. Gente, a coisa está feia humanamente falando, sim ou não? É principalmente, amados irmãos, nas circunstâncias que estamos vivendo, enfrentando, que Deus toma a iniciativa, e é desejo do próprio Deus, de que nele nós confiemos, de que nele depositemos a nossa esperança. Em meio a estas tribulações que vivemos, somos chamados a colocar a nossa confiança em Deus. E vejam, não é só Padre Jonas que falou desta realidade. Na história dos santos, poderia elencar aqui um número sem fim de citações dos santos que nos ensinavam a viver o abandono em Deus, a esperar em Deus, a confiar em Deus. Uma mais contemporânea, mais próxima a nós, Madre Teresa de Calcutá, e hoje, graças a Deus, Santa Teresa de Calcutá, ela disse algo bonito. Certa vez, Madre Teresa de Calcutá disse assim: a confiança na providência divina é a fé firme e viva de que Deus pode nos ajudar e nos ajudará. Que Ele pode nos ajudar, isso é óbvio, pois Ele é onipotente. Que Ele nos ajudará, isso é seguro, porque a Sagrada Escritura dá testemunho de que Deus, sempre que prometeu, foi fiel às suas promessas. E é desta forma, amados irmãos, filho, filha, que Deus nos convida a viver o abandono em Deus. Deus é fiel e não desamparará os seus. Olha para a Canção Nova. Olha para a Canção Nova, uma obra de Deus que começou do nada há 45 anos atrás. Aliás, começando com um desafio enorme, que era o Padre Jonas deixar a segurança da sua congregação salesiana para aventurar-se num trabalho de evangelização com os jovens. E desse desafio de fé, mas desse abandono de confiança em Deus, hoje, 45 anos depois, você pode tocar neste grande milagre que é a obra de Deus, Canção Nova, a qual você faz parte, e aqui você está sentado neste lugar. Pode aplaudir, mas foi necessário que o Padre Jonas acreditasse, foi preciso que o Padre Jonas confiasse na graça e no poder de Deus, do contrário ele não experimentaria, do contrário ele não contemplaria tudo o que Deus realizou.
E louvado seja Deus que ao longo dos seus 45 anos de história da comunidade Canção Nova, ainda em vida o Padre Jones pôde contemplar tudo que o seu sim realizou. Obviamente não Deus quis contar com o sim dele, mas a obra é de Deus, e foi preciso alguém que se abandonasse à vontade de Deus. De fato, amados irmãos, o abandono à providência não é somente um caminho seguro para todo cristão, mas é também um convite para bem vivermos o tempo presente. E eu vou repetir para que isso fique gravado no seu coração. O abandono à providência não é somente um convite e um caminho seguro para todo cristão, mas é também um convite para bem vivermos o tempo presente, porque os dias são maus. Queres ser bem-sucedido em todos os teus propósitos, em todos os teus empreendimentos? Vai dizer a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, no capítulo 28 e também no capítulo 30. Queres ser bem-sucedido em todos os teus propósitos, em todos os teus empreendimentos? Consagre-os a Deus, confie-o a Deus, e você vai ver o que Deus pode realizar. Eu insisto, ministério, não cansa não. O nosso coração, como dizia Santo Agostinho, não descansará enquanto em Deus não repousar. Por isso, somente em Ti, Senhor, somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. Pois só em Ti minha alma achou descanso. Pois só em Ti eu pude respirar. O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Eu preciso dizer algo importante que Deus colocou no meu coração. Não fique você pensando que aqui eu estou pregando quando falo do abandono à providência divina, ou a nossa confiança em Deus, que eu estou falando de prosperidade. Não confundam, como diz no campo, focinho de porco com tomada. Tem 2 buraquinhos. Não confundam, pelo amor de Deus, focinho de porco com tomada, porque não é. Eu não estou falando de prosperidade. Eu não estou pregando para você aceitar Jesus e que sua vida vai mudar, e que você agora vai viver num oásis, e que não vai existir dificuldade, que não vai existir provação. Não, isso seria enganação.
Porque o próprio Jesus, Lucas capítulo 9, versículo 23, quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Ele não falou que não teria aprovação ou dificuldade. Pelo contrário, no Evangelho de João, nos capítulos 15 e 16, ele disse: no mundo tereis aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. Eu estou falando é que se você se confiar a Deus, eu estou falando que se você colocar a tua esperança nele, ele vai te ajudar a superar todos os obstáculos que o mundo e o inimigo de Deus colocar. Como diz a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37, em Cristo Jesus somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Ou como diz a carta de São Paulo aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou falando de prosperidade. Aliás, viver da providência, a providência ela não só acontece na dimensão material, e eu preciso dizer isso. Eu vou rezar porque Deus vai providenciar, e Ele vai pôr a comida na minha casa, Ele vai pôr isso e mais aquilo, Ele faz tudo isso. Mas a providência não é só pedir, 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 pedir. Apesar que em Mateus 6 Jesus disse, pedi e recebereis. A providência de Deus, amados irmãos, às vezes é até tirar, sabia? Às vezes por providência divina, a definição da providência divina, ou da sabedoria, é a forma com que Deus, que é o supremo bem, conduz todas as coisas com sabedoria. Às vezes a providência é tirar, e é tirar para evitar um mal maior. É aquilo que na igreja chama-se de mal menor. Permite que um mal menor aconteça para que evite um mal maior. Então a providência não é só porque eu vou agora confiar em Deus e Deus vai me dar tudo, como se Deus fosse o Papai Noel, que eu escrevesse uma cartinha e enganosamente Ele vai me dar no Natal. Não! A providência ela é espiritual, ela é material. E aí eu preciso contar para vocês o que é uma providência. E esta parábola nos ajuda a entender, porque ela fala da providência, do tirar, e vocês vão entender. Conta uma história que havia um reinado, e nesse reinado havia o assessor do rei, um daqueles que fica lá na pagelança do rei. Imagine aqui que o Elias é o rei, e eu sou o pajem aqui do rei. E esse pajem que sou eu, vivia sempre dizendo, louvado seja Deus, tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Louvado seja Deus, tudo que Deus faz é bom e é perfeito. E a turma aturava aquele homem. Sabe o que aconteceu? Um dia aquele rei, junto com seu pajem, com seus criados, foram lá fazer uma caçada. E aí naquela caçada, aquele que dizia que tudo que Deus faz é bom e é perfeito, estava lá. Aqueles homens haviam atacado o rei. Antes, porém, eu esqueci de contar um detalhe importante. Aquele rei, numa circunstância alheia, ele havia perdido um dedinho de sua mão, e ficou o dedinho aqui toco. Quando ele estava junto lá do pajem, o pajem, mas meu rei, não fique assim, não reclame por isso, não murmure por isso, tudo que Deus faz é bom e é perfeito, Deus sabe o que faz, louvado seja Deus. O rei ficou tão indignado com aquela conversa do seu auxiliar, que sabe o que fez? Mandou o seu auxiliar para a masmorra, mandou o seu auxiliar para a prisão, e aquele homem foi preso. Por quê? Porque o rei, num acidente de percurso, perdeu o dedinho. E porque ele perdeu o dedinho, e ele falou que tudo que Deus faz era bom e era perfeito, louvado seja Deus, o rei ficou irado. Que conversa fiada! E mandou prender o seu pajem, o seu assistente, o seu capacho. Pois bem, então o rei saiu para uma caçada. E quando ele chegou na mata, em meio àquela caçada,
ele se deparou com uma tribo de canibais. Sabem o que são canibais? Homens que comem carne humana. Pois bem, eles renderam ali toda a segurança daquele rei e levou o rei para a sua tribo. Quando chegaram na sua tribo, prepararam um fogãozão assim, um fogareiro a lenha, botou um tacho lá enorme e pegou o rei. Vamos sacrificar o rei. De repente, quando pegou o rei, botou dentro do tacho lá com aquele fogo, antes mesmo da chama crescer, eles olharam, não tem o dedinho, não serve para o sacrifício, é imperfeito, tira ele, solta ele. Porque o rei não tinha um dedinho, não servia para o sacrifício. Libertaram o rei e mandaram o rei embora de volta para a casa dele. Aquele rei chegou em casa sem o dedinho e o que ele fez? Foi direto para a masmorra, contar tudo o que aconteceu e dizer para o seu pajem que ele foi libertado porque ele estava sem um dedinho. Aquele homem mais que depressa diz: louvado seja Deus, tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Olha só, meu rei, Deus te salvou, o Senhor te livrou de ser oferecido em sacrifício, justamente porque o Senhor não tinha um dedinho. Justamente porque o Senhor não tinha um dedinho, o Senhor seria uma vítima imperfeita, e por causa disso o Senhor foi liberto. Louvado seja Deus, tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Aí o rei celebrou, mas intrigado com aquela situação, ele perguntou: me fala uma coisa, se tudo o que Deus faz é bom e é perfeito, se Ele permitiu que eu perdesse um dedinho, para que eu não perdesse a minha vida, por que Ele permitiu que você fosse preso? Por que Ele permitiu que eu te mandasse para a prisão? E aquele homem mais que depressa disse: olha, rei, eu tenho 5 dedinhos, se eu estivesse lá, eu seria sacrificado. Se eu estivesse lá, eu seria sacrificado. A providência também é tirar em vista de um mal maior. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. O que nós precisamos fazer, amados irmãos, é colocar a nossa confiança nele, é esperar nele. Aquele rei e aquele auxiliar foi preservado por circunstâncias distintas que só um dia lá na glória de Deus entenderemos, mas que trouxe um pouco de clareza depois dos fatos acontecidos. Diante de tudo isso, amados irmãos, diante de todas as lutas que nós temos enfrentados nos dias de hoje, nós sabemos que nós vivemos num mundo conturbado, marcado pelo medo, marcado pela insegurança, marcado pela ansiedade, marcado pela preocupação exagerada com o futuro. Estes sentimentos, amados irmãos, nos deixam num estado emocional de instabilidade, de abalo, de angústia, de medo e muitas vezes de aflição. Por esta razão, Deus está nos convidando a viver o Deus proverá, a viver o abandono na confiança em Deus. Pois, conforme nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 303, a divina providência é concreta e imediata, assim como foi na vida do rei e do servo do rei, o rei que foi salvo porque havia perdido um dedinho, e o servo que foi salvo porque não foi com o rei e estava preso. A providência agiu. Percebam que não é só prosperidade, não, Deus age por meio dos fatos, dos acontecimentos, e o que nós precisamos estar atentos e confiando em Deus, porque a providência cuida de tudo, desde os mais insignificantes pormenores, até os maiores acontecimentos da história da salvação do mundo e da humanidade. A providência de Deus está a reger todas as coisas. E o que nós precisamos fazer, amados irmãos, família, Canção Nova Sertaneja, nós precisamos aprender com o homem do campo, aquele que sofre as labutas do campo, aquele que vive o abandono constante nas mãos de Deus, e aprender com este homem aqui,
Monsenhor Jonas Abib a ter uma atitude concreta, uma atitude de fé, que é colocar a nossa confiança em Deus. Eu finalizo dizendo uma frase de Santo Afonso de Ligório, que dizia que da confiança em Deus nasce nos santos aquela inalterável tranquilidade que faz sempre alegres e sossegados, até mesmo no meio das contrariedades. Presta atenção, dizia Santo Afonso de Ligório: da confiança em Deus nasce nos santos aquela inalterável tranquilidade que os faz sempre alegres, até no meio das maiores contrariedades. Eu faço uma pergunta para você: quem aqui tem conta para pagar? Diga eu. Parece que tem gente que não tem prestação vencida e nem boleto a pagar. Quem aqui tem contas para pagar? Diga eu. Quem conhece a Canção Nova sabe que a Canção Nova paga todos os meses pela sua manutenção mais de 20 milhões de reais. E no entanto, esse homem exalava a alegria, o sorriso da confiança em Deus, porque a sua esperança não estava aqui nas realidades, na lanchonete, na loja, em uma coisa ou em outra, mas num Deus que tudo pode prover. E por isso a Canção Nova se tornou a obra que é. E o Padre Jonas nos deu este constante testemunho de que, mesmo tendo milhões e milhões em contas de satélites e de contratos para pagar todos os meses, ele conseguia comunicar a Deus com um sorriso sem igual, porque a sua confiança estava depositada em Deus. Família Canção Nova Sertaneja, povo de Deus, Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará, se nele colocarmos a nossa confiança e a nossa esperança. Pode aplaudir e diga amém, 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 amém. Fica amém. De pé e vai dizendo isso: Senhor, eu quero sair daqui hoje, decididamente, a colocar a minha confiança em Ti, Senhor. Eu coloco a minha vida, a minha família, o meu trabalho, os meus negócios, os meus projetos, os meus sonhos, para que o Senhor, com a sua infinita sabedoria, e a sua divina providência, possa reger todas as coisas, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, porque esta é a melhor para mim, porque se eu confiar em Deus, posso acreditar. Diga assim: posso acreditar. Deus agirá. Amém. 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 Aplauda Jesus. Somente em Ti construirei a minha casa. Soltando a nossa voz. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Foi só em Ti minha alma achou descanso. Foi só em Ti eu pude respirar. Foi só em Ti minha alma achou descanso. Foi só em Ti eu pude respirar. Cante com toda a força, cresce, cresce. O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar,
o meu coração. E o meu coração nossa oração, nosso clamor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se é para Jesus, pode ser mais forte.